mais excelentes notícias sobre a participação do governo do presidente Lula no trabalho de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil. São 1.200 planos de trabalho já aprovados, obras que serão feitas pelo governo do estado e pelas prefeituras municipais com recurso federal. E se nós não divulgarmos, com certeza tem muita gente que não tem interesse, tem muita gente trabalhando para esconder do povo gaúcho que o governo do presidente Lula está atuando, está presente e está sendo decisivo para o trabalho de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, certo? Pode me dizer a cidade da onde você está acompanhando, compartilhe, convide os amigos, convide as amigas, porque é muito importante você também fazer parte dessa corrente que divulga a verdade e faz com que a informação verdadeira chegue até as comunidades. Certo, gente? Bom, agora, 9 horas, agora de manhã, está marcada a inauguração de uma importante ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã, na Serra Gaúcha. Aliás, é a segunda ponte que nós estamos inaugurando na Serra Gaúcha em menos de uma semana com recursos federais. Semana passada foi a ponte do Rio Caí, na BR-116. Vocês devem estar lembrados. Correto? Bom, hoje é entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Recursos do governo federal, recursos da Defesa Civil Nacional, recursos da sensibilidade do presidente Lula. Eu olhei as matérias da imprensa da região sobre a inauguração da ponte hoje. Não quero ser injusto, somente uma tinha referência que se tratava de recursos da Defesa Civil Nacional. Tinha-se ponte será inaugurada, municípios comemoram a inauguração da ponte, né? A comunidade comemora, né? Gente, não tem problema nenhum. Que bom que as prefeituras participam, que bom que a comunidade se mobiliza, isso é ótimo, gente. Mas qual é a necessidade de omitir das pessoas a participação decisiva do governo do presidente Lula, que é quem colocou o dinheiro para que a obra fosse feita? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade de mentir para as pessoas? Sabe o que acontece? Eles constroem uma narrativa mentirosa para as pessoas. Eles constroem uma narrativa falsa que omite das pessoas a participação decisiva do nosso trabalho na reconstrução, que na hora de inaugurar a ponte, eles não têm o que dizer. Então, como eles não têm o que dizer na hora de inaugurar a ponte, eles omitem das pessoas. Uma ponte vai ser inaugurada. As prefeituras captaram recursos. Mas recurso de quem? Quem é que pagou a ponte? Gente, é o recurso do governo Lula. É o recurso do governo federal. Mais uma vez. Isso vai me dar muito trabalho, gente. Porque nós temos 1.200 planos de trabalho. O Lorival pergunta se nós não temos um plano de comunicação. Claro que nós temos. Isso está divulgado no site do governo, as informações do governo. Mas há uma determinação, há uma disposição de setores da sociedade gaúcha, que envolve setores do empresariado, que envolve setores da imprensa, que faz setores do mundo da política, que fazem questão de omitir da população a origem dos recursos que está possibilitando de forma acelerada a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, primeiro exemplo, agora de manhã, a ponte
que está sendo inaugurada entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Recursos do governo Lula, recursos do governo federal. Parabéns ao governo federal, parabéns ao governo do presidente Lula, certo? Muito bem. Ontem, aconteceu um ato lá na minha região, na região centro do Rio Grande do Sul, com a presença do vice-governador, prefeitos da região, lideranças da região, onde foram anunciadas uma série de obras na região centro. Faxinal do Soturno, 2 pontes que vão ser recuperadas, estradas que foram recuperadas e que vão ser recuperadas, que foram duramente atingidas pelas enchentes. Tudo ótimo, gente. Que bom que estava lá o vice-governador, que bom que estava lá o secretários de Estado, prefeitos. Ótimo, gente. Eu fui ler as matérias. Eu li as matérias. Não faz referência em nenhum local que se trata de recursos do governo federal. Não está dito em lugar nenhum que 100% do recurso para a reconstrução das pontes é do governo do presidente Lula. Que o FUNRIGS, que o Fundo para a Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, vai ser composto 100% com recursos que nós não vamos cobrar da dívida do Estado. Nós vamos ficar 3 anos sem cobrar a dívida do Rio Grande do Sul com a União, desde que este dinheiro seja utilizado na reconstrução. Essa foi uma decisão do presidente Lula. Olha, nós não vamos cobrar o Rio Grande do Sul, nós vamos possibilitar que o governo do Estado fique com esse recurso, mas, obrigatoriamente, esse recurso tem que ser utilizado para a reconstrução. Esse fundo chama-se FUNRIGS. Então, 100% do recurso do FUNRIGS é recurso federal. Mais uma vez aqui, eles têm uma dificuldade, porque como eles mentem muito, como eles mentiram para as pessoas, que o governo federal não teve participação, que o Ministério da Reconstrução não fez nada, agora na hora de inaugurar as pontes, agora na hora de anunciar as obras, que eles têm que dizer que é recurso federal, eles não conseguem dizer. Então eles são reféns da sua própria mentira. Então não adianta querer enganar o povo gaúcho. Já são quase 100 bilhões de reais que foram destinados pelo governo do presidente Lula para o trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós temos 1.200 planos de trabalho já aprovados para as prefeituras, para o governo do Estado. E se eu tiver que fazer vídeo todos os dias, eu vou fazer vídeo todos os dias. Para mostrar para a população, para ajudar as pessoas a terem a informação de que o recurso do governo federal é o recurso decisivo para que o trabalho de reconstrução possa estar acontecendo. Certo? Então, o segundo exemplo, a atividade com o vice-governador na região centro ontem, lá em Faxinal do Soturno. Eu olhei aqui as notícias, procurei nas notícias, não diz nada. Aliás, tem um problema aí com os jornalistas, né, gente? Meus colegas jornalistas, que fazem uma matéria e não dizem quanto custou a obra, não diz na matéria quem financiou, quem pagou. Então, além de uma questão política, existe também aí um problema, né, de conduta dos profissionais do jornalismo, que estão omitindo do povo gaúcho, estão omitindo das comunidades a participação decisiva do governo federal no trabalho da reconstrução. Terceiro exemplo. Ontem, eu estive com o presidente Lula, junto com o ministro Jader, estava também o ministro Padilha. Ontem foi depositado 6,5 bilhões de reais. É isso que eu estou dizendo, 6,5 bilhões de reais para o sistema de proteção contra enchentes da região metropolitana de Porto Alegre. Essas obras serão feitas, na grande maioria, pelo governo do Estado, algumas pelas prefeituras, e vão ser pagas pelo governo Lula. O Lula tomou uma decisão. Vamos destinar um recurso para que essa tragédia não se repita. Obras que nunca foram feitas,
revitalização das obras que já existem, modernização do sistema de bombas. 6,5 bilhões de reais foram depositados ontem. Primeira obra que vai ser licitada, né, é o dique de Eldorado do Sul. É o dique de Eldorado do Sul. Isso está na nossa publicidade, gente. O dique de Eldorado do Sul, certo? Segunda obra que vai ser licitada é a grande obra, o grande dique da região de Porto Alegre, entre a divisa de Porto Alegre e Alvorada, no chamado Arroio Feijó. Vai atender a Porto Alegre, Alvorada e também vai ser beneficiada via mão. Depois nós temos obras que envolvem Três Coroas, Rolante, Igrejinha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha. Todas estas cidades serão beneficiadas com o investimento que nós faremos no sistema de proteção contra enchentes na região metropolitana de Porto Alegre. São 6,5 bilhões. Então, meus queridos amigos e amigas, aqui são 3 notícias importantes. A inauguração que está acontecendo agora, nesse minuto, entre Bento Gonçalves e Cotiporã, as obras que foram anunciadas pelo vice-governador ontem, lá em Faxinal do Soturno, parte delas serão 100% custeadas pelo governo federal e o fundo de 6,5 bilhões de reais. Não adianta a gente querer imaginar que os fanáticos da extrema-direita vão divulgar o que nós estamos fazendo. Eu não tenho essa ilusão. Essa gente mente tanto que eles ficaram reféns das suas próprias mentiras. Eles mentiram tanto para as pessoas. E aí prefeitos bolsonaristas, radialistas, ficam constrangidos, porque eles não têm como dizer, olha gente, estamos inaugurando aqui a ponte, mas foi o Lula que pagou, 100% com recurso federal. Eles não conseguem dizer. Então eles omitem, eles mentem. Agora, cabe a nós fazermos o trabalho de divulgação, porque esta gente não vai divulgar as coisas importantes que nós estamos fazendo. Beleza, gente? Então, vamos continuar trabalhando. Se eu tiver que fazer 1.200 vídeos, eu vou fazer 1.200 vídeos, mas eu vou divulgar cada centavo dos recursos do governo federal que estão sendo utilizados no trabalho de reconstrução. Nós, do governo do presidente Lula, mostramos para o povo gaúcho que na hora da dificuldade a gente sabe que a gente pode confiar. E foi a mão do governo Lula que foi decisiva para que o estado do Rio Grande do Sul pudesse acelerar. Ainda tem muita coisa para ser feita. Muita coisa ainda vai ser feita em 2025. Mas nós estamos trabalhando no Rio Grande do Sul e fazendo algo inédito em termos de apoio, em termos de presença, em termos de participação. Forte abraço para vocês e ajude aí, gente, a fazer com que a verdade chegue nas pessoas, porque a gente precisa se organizar para combater a mentira, a desinformação e as fake news. Um grande abraço.